Cristo. Amém. Estamos deveras alegres de estarmos aqui mais uma vez na Igreja Batista Getsemane, a convite do nosso pastor Luiz Carlos e da missionária Rod, a quem temos em grande estima, como a todos os membros e congregados desta igreja. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, capítulo 1, e versículos 11 a seguir. Gálatas, capítulo 1 e versículos 11 a seguir. A palavra de Deus nos diz assim esta noite: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelasse seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Amém? Amém. Podeis sentar em nome de Jesus Cristo. Amados e amadas, esta noite nós tomamos esse texto sagrado como base e nós queremos hoje pregar sobre as 3 convicções do apóstolo Paulo. Repete comigo assim: as 3 convicções do apóstolo Paulo. A primeira convicção que Deus me mostra do apóstolo Paulo foi a convicção da chamada. A segunda convicção do apóstolo Paulo foi a convicção da caminhada. E a terceira convicção foi a convicção da chegada. Então repete comigo: chamada, caminhada e chegada. E na vida de todo cristão não é diferente. Todo cristão tem um ponto de partida que eu chamo de chamada. Vocês vieram aqui esta noite porque foram chamados pelo Senhor. O próprio Jesus Cristo, falando na chamada, ele disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso é chamada, irmãos. Isso é chamada. Nós estamos aqui porque fomos chamados por Jesus Cristo. A chamada de Deus na vida de um homem, primeiro, ela é unilateral. Segundo, ela é incondicional. Deus chama porque Ele resolveu chamar, pelo seu propósito eterno, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele manda e não é mandado, mata e não vai preso, Ele cura e Ele fere, Ele levanta e faz cair ao chão, ao humilhado Ele bota no trono, e ao que está no trono Ele bota no meio do lixo, para saber que Ele é Deus e que o comando e o poder está na mão dEle. Por isso que eu estou dizendo a você hoje: você foi chamado, você foi chamada, e você foi chamada e chamado para dar fruto, e fruto com abundância para o Senhor Jesus. A chamada de Deus é unilateral. Eu vejo isso nesse texto. Quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: aprove a Deus revelar seu Filho em mim. E Ele, desde o ventre da minha mãe, Ele me separou e me chamou para que eu pregasse aos gentios. Isso é chamada unilateral. Isso é uma chamada de Deus. E quando a chamada é de Deus, pode se levantar quem se levantar, pode vir quem vier, meu amado. Pode o diabo se levantar quando os demônios todos do inferno contra você. Pode toda obra de feitiçaria se levantar contra você. Vai cair por terra, sabe por quê? Porque chamada de Deus, ninguém impede, ninguém retrocede, ninguém faz recuar. Porque quem determinou foi Ele. E quando Ele determina, ninguém valida, ninguém retrocede. As palavras do Todo-Poderoso.
Quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi o Senhor. Quem te chamou foi Ele, viu? E Ele te chamou para dar fruto. Ele te chamou e disse: vá, eu vou com você, eu estou do seu lado, ombro a ombro e lado a lado, vai dar tudo certo. Mas missionário, as coisas estão tão difíceis. Eu quero te dizer uma coisa: Ele te chamou e Ele se responsabiliza pela chamada. Então vá, vai e diga que Ele é, vai e diga que Ele é, que Ele vai te ajudar, querido. Ele vai te ajudar. A chamada é unilateral. A chamada de Deus é unilateral. Quando Deus resolve chamar alguém, Ele chama porque Ele é Deus. E o que eu acho interessante na chamada de Deus, amados, é que Deus pega quem está no deserto e leva para o palácio. Se vocês observarem, Deus pegou José no deserto e levou lá para o palácio do Egito. Aí o Deus de Israel, Ele também faz diferente. Ele pega do palácio e leva para o deserto. Deus pegou Moisés lá no palácio e levou lá para o deserto. Aí Deus pegou Davi lá dentro do mato, no meio do capim, e levou lá para o palácio. Mas Deus também pegou Nabucodonosor lá no palácio e levou lá para o meio do pasto para comer capim. Sabe por quê? Porque Deus, quando quer chamar um homem, se o homem estiver humilhado, Deus leva para o palácio. Mas se ele estiver exaltado, Deus tira do palácio e bota lá embaixo para saber que Ele é Deus, que o poderoso é Ele, e vai crer. O grande é Ele, crente. Se você estiver humilhado, Deus tira você da beira do mato e leva para a beira do mar. Vocês sabem que na beira do mar tem os melhores conjuntos habitacionais, tem os melhores prédios. Na beira-mar, amados, tem, meus irmãos, arranha-céus, tem cobertura, tem apartamento 5 estrelas, tem apartamento com varanda. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando o homem está na beira do mar, se achando, Deus pega ele da beira do mar e leva lá para a beira do mato, para ele saber que Deus é Deus, e Deus não segura o homem que vai segurar a Deus. Deus também pega da beira do mato e leva lá para a beira-mar de boa viagem. Mas o matuto que não sabe falar não tem problema. Deus, quando quer exaltar, Ele pega o matuto, Ele pega aquele que não sabe falar, Ele bota dinheiro na conta dele, dá carro novo, emprego bom e bota lá na beira-mar, porque Ele é Deus. E é unilateral a chamada dele na beira-mar. Então fica sabendo que você tem dinheiro não é porque você é melhor, não. É porque Deus quis que você tivesse. Fica sabendo que você está lá. Sabe por que você está lá? Porque Deus te colocou lá. Agora você tem que se humilhar na presença dEle, para você continuar lá. E você que não está lá, se humilhe, para você também chegar lá. Sabe por quê? Porque o Deus que leva é o Deus que traz. Mas eu quero que Ele me leve. Você quer ser levado por Ele? Então vamos ser levados por Ele essa noite. Ser levado para a sua presença. Ser levado para adorar a Ele. Ser levado para engrandecer o seu nome. Ser levado para pregar a sua palavra. E ser levado para dizer que Ele é Senhor e que Ele está aqui essa noite conosco. Então a chamada de Deus, amados, ela é unilateral. Mas também a chamada de Deus, amigos e amados, é incondicional. Não tem condições. Não tem como parametrizar com Jesus. Não tem como a gente estipular situações para Jesus. Não tem como a gente dizer: Senhor, agora não. Ou então: Senhor, deixa eu fazer isso, ou deixa eu fazer aquilo. A chamada de Deus é incondicional. E eu vejo isso na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus ia passando num certo lugar com os discípulos. E chegou um homem que se aproximou dele e disse: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Aí o mestre respondeu e disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí outro homem, diz a Bíblia que o mestre disse para outro homem: tu vem e segue-me. Agora um se ofereceu e o outro Jesus chamou. Olha que coisa impressionante. Jesus não quis que o seguisse aquele que se ofereceu, mas Jesus chamou outro para o seguir. Não é um mistério? É um mistério? Não precisa você se oferecer na igreja, mano. Não precisa você fazer como um irmão. Eu conheço um irmão que estavam servindo na igreja
depois do culto, fizeram uma festa lá de aniversário do pastor e estavam servindo manguzá. E vocês sabem que manguzá é uma comida nordestina que só presta quente, na verdade, o manguzá só presta quente. Mas só que o manguzá, as irmãs exageraram um pouco no fogo e ele ficou mais quente do que o normal. E ficou tão quente que os copinhos plásticos estavam muito quentes. Aí começaram a distribuir manguzá para todo mundo e deram para o pastor da igreja. E o pastor estava com manguzá, só que estava quente. Aí teve um irmão que chegou perto dele e disse: pastor, me dê o manguzá para cá, que eu vou segurar o seu manguzá até esfriar. E quando esfriar, eu dou na sua mão. Não precisa disso. Você não precisa se oferecer. Você não precisa fazer como o irmão que eu conheço, ficar lavando o carro do pastor 7 horas da noite para ganhar ponto, meu amado. Meu amado, eu quero te dizer uma coisa: não precisa disso. Se Deus te chamou, Ele te chamou. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Então espera a promessa de Deus na tua vida. Espera a promessa de Deus na tua vida. Precisa estar, não, porque vem para cá, eu vou engraxar no seu sapato, a sua meia, não dou uma meia nova para o senhor. O que é isso, meu amado? Começa a adorar o Senhor, começa a agradecer o nome dele, começa a acreditar mais em Jesus. Na hora certa, ele tira lá de trás, bota você na frente, te exalta, te honra e mostra que ele é Deus na tua vida. Isso não quer dizer que nós não possamos ser cordiais, ser educados, né? Ajudar o nosso ministério, ajudar o nosso pastor. Pelo amor de Deus, né? Exagerar desse jeito, não usar para cá quando esfriar o dono tua mão. O que é isso, meu? Lavar o carro do pastor 8 horas da noite. Vai para casa, meu. Ou então vai para o culto adorar a Deus. Não? Se não tem culto, vai para casa, filho. A tua esposa está te esperando. Olha, Deus tem coisa grande na tua vida. A chamada de Deus na tua vida, ela é unilateral, mas ela é incondicional. Diz a Bíblia que Jesus: vem e segue-me. Aí o homem disse: Senhor, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Aí Jesus disse: deixa os mortos enterrarem os seus mortos, mas tu vem e segue-me. É incondicional. É incondicional. A chamada de Deus é incondicional. A chamada de Deus é incondicional. Mas Senhor, deixa quando eu terminar o curso. Senhor, deixa quando eu terminar a pós-graduação. Senhor, deixa quando eu voltar da Argentina de férias. Senhor, deixa eu terminar isso aqui. Deixa eu terminar aquilo ali primeiro. É incondicional. O que Deus tem para fazer na tua vida é incondicional, é incondicional, é incondicional. E você vai ter que fazer a obra dele. Você vai ter que fazer a obra dele. Porque é incondicional. Não tem como a gente fugir da obra de Deus. A Bíblia diz que Jonas tentou fugir, e diz a Bíblia que ele era para subir para Nínive, e ele desceu a Tarsis. E diz a Bíblia que ele desceu a Tarsis, desceu o navio, desceu o ventre do peixe, desceu a praia, só foi descendo. E descendo não é coisa boa não. Mas eu quero te dizer uma coisa: o caminho inverso é subindo. É subindo a presença do Senhor. É subindo a montanha. É subindo a vitória. É subindo a glória. É subindo a honra. Então, meu irmão, eu quero te dizer para você: obedece a chamada de Deus na tua vida, que Deus vai te honrar. É incondicional. A chamada de Deus na vida de um homem é incondicional. E que coisa boa ser chamado por Deus. Agora, amados, Paulo tinha certeza da chamada. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala e diz que aprove a Deus revelar seu filho. Ou seja, aprove a Deus me chamar. Quem me chamou foi Deus. Paulo foi um homem que Deus levantou para falar para reis, governadores e altas autoridades do primeiro século depois de Cristo. E me lembro, eu lendo a Bíblia, um dos discursos mais lindos de Paulo foi quando Paulo falou ele estava sendo preso, estava indo para a fortaleza lá em Jerusalém. Ele falou em hebraico para a multidão, ele pediu para que dessem um tempo para ele falar, e ele começou a pregar, e contou que Jesus tinha o chamado. Outra vez Paulo falando ao rei Agripa, num dos seus discursos ele disse: olha, Agripa, Jesus me chamou lá no caminho de Damasco. Você é chamado. No início das epístolas de Paulo, a maioria delas Paulo diz assim: Paulo chamado por Jesus Cristo. Coisa boa é ser chamado por Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: Paulo tinha convicção da chamada. Você tem convicção da chamada? Você, minha irmã, tem convicção da chamada?
Quando você tem convicção da chamada, você também tem convicção da caminhada. Aleluia, glória a Deus. Porque a caminhada de Deus aqui nesta terra, Paulo falando sobre a caminhada, ele disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira, ou o ministério, ou a caminhada que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Caminhada, amado, não é fácil caminhar na terra, não é fácil ser crente, não é fácil andar de acordo com essa palavra, não é fácil andar na presença de Deus. Como o Senhor disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. É difícil, é complicado, o caminho é espinhoso. Muita gente vai te criticar, vai dizer que você só quer aparecer. Olha ali, só quer ser mais crente do que todo mundo. Olha o cabelo dela, olha o jeito dela, olha o vestido dela. Pra que isso? Mas eu quero te dizer uma coisa: anda na minha presença, anda na presença dele. Ele vai fazer coisas grandes na tua vida, cara. Vale a pena andar na presença do Senhor. Vale a pena ser diferente nesse mundo. Vale a pena servir a Jesus com fidelidade, amado. Uma vez eu estava pregando numa igreja. Eu pregando na igreja lá no púlpito. E Deus me usando poderosamente. E os mesmos irmãos que me recebiam ali freneticamente, felizes da vida, que falavam comigo euforicamente, os irmãos que me aplaudiam. Quando eu terminei de pregar, Deus me usou poderosamente naquela noite. E um irmão chegou para mim e disse: olha, amado, irmão Berto, aqueles irmãos ali estavam falando do Senhor. Enquanto o Senhor pregava, sabe o que eles estavam dizendo lá na frente do Senhor? Olha, sabe o que eles estavam dizendo lá na frente? Eu disse: não, só quer ser o pregador. Olha lá, só quer pregar melhor do que todo mundo. Só quer ser o pregador. Mas, meu amado, sabe o que é isso? É porque quando você anda na presença de Deus, você é criticado. Você é criticado. Se prepare para ser criticado. Andou na presença de Deus, você é criticado. A chamada na vida de um homem é que é uma caminhada. Mas a caminhada, primeiro, ela é sem volta. Segundo, ela é cheia de paradoxos. A caminhada é sem volta. Você está disposto a entrar nesse caminho? É sem volta. Não tem como olhar para trás. Não tem como voltar. E eu costumo dizer que Jesus me laçou com laços de amor. Jesus me prendeu com correntes de misericórdia. Eu atravessei a ponte, Ele quebrou a ponte, não tem mais como voltar. Eu quero te dizer uma coisa: é um caminho sem volta. É um caminho que não pode olhar para trás. Na frente está Canaã, na frente está Jerusalém, na frente está o céu, mas atrás está o Egito, atrás está o inferno, atrás está o lago de fogo. Você quer voltar para o lago de fogo ou quer continuar indo para o céu? É sem volta. Você não pode voltar, você não pode desertar, você não pode abdicar, você não pode desistir, você não pode olhar para trás. Você quer ir com Jesus para o céu ou quer ir com um capeta para o inferno? Você quer ir para o céu? Tem um recado de Deus para você hoje aqui. Avança. Glória a Deus. Continua. Vai em frente. Olha para frente. A Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Continua olhando para Ele. Continua olhando para Ele. Continua olhando para Ele. Mas está tão difícil. A minha família é contra mim e me critica tanto e fala mal de mim. E eles estão querendo que eu vá para lá, mas eu não quero ir para lá. Não vai não. Fica aqui. Fica aqui. E continue olhando para Jesus. Continua olhando para Jesus. Glória a Deus, aleluia. É um caminho sem volta, irmãos. A caminhada é um caminho sem volta. Certo pastor estava no hospital, internado, prestes a partir para a glória. Um homem que dedicou toda a sua vida ao ministério, dedicou toda a sua vida a servir a Jesus Cristo. E aquele homem, amado,
estava ali prestes a subir para a glória. Há poucos momentos de estar com o Mestre para sempre. Era um homem que dedicou toda a sua trajetória à pregação da palavra de Deus. Mas já estava velhinho e já estava quase nos braços do Senhor. E um pastor novo, recém-empossado no ministério, um homem que tinha começado agora a sua carreira ministerial, sabendo da história daquele homem, sabendo do legado daquele homem, sabendo de quem era aquele homem, disse: não, eu tenho que ir lá, eu tenho que visitar esse pastor, eu tenho que saber e ouvir dele, eu tenho que perguntar para ele qual o segredo da perseverança, qual o segredo de nunca abandonar Jesus Cristo, qual o segredo de nunca olhar para trás. Eu tenho que ir lá. E ele foi lá, chegou lá no hospital, procurou na secretaria onde estava o pastor, que estava já morrendo, e indicaram o quarto que o pastor estava. E ele subiu no elevador e chegou no quarto do pastor, e chegou bem perto da cama onde o pastor estava deitado. E o pastor olhou para ele com aquele olhar de misericórdia, e ele chegou juntinho do pastor e disse: pastor, eu também sou pastor, e estou começando agora a minha carreira, meu ministério, e eu fiquei sabendo da sua história, e eu estou aqui esta tarde, pastor, e me diga só uma coisa, eu só quero que o senhor me responda uma coisa: qual o segredo da perseverança? Qual o segredo de nunca deixar Jesus Cristo? Qual o segredo de nunca olhar para trás? Aquele pastor olhou para ele e disse, só respondeu assim, a única frase que ele respondeu foi essa: se eu quisesse deixar Jesus, eu não poderia. E se eu pudesse deixar Jesus, eu não quereria. E ele ainda disse mais: quando a gente quer, a gente não pode. E quando a gente pode, a gente não quer. Glória a Deus. Vale a pena ser crente. Aleluia. Vale a pena servir a Jesus. Quando a gente quer deixar Ele, a gente não pode. E quando a gente pode, a gente não quer. Sabe por quê? Porque Ele é maravilhoso. É porque diz a Bíblia que o seu nome será conhecido. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele está te dando paz esta noite. Ele está te aconselhando esta noite. Ele está te fortalecendo esta noite. Ele está mudando a tua história esta noite. Você crê nisso? O segredo da perseverança é esse: é nunca deixar Jesus, é nunca abandonar. Deus não tem negócio com covarde. Deus não tem negócio com desertores. Deus não tem negócio com aqueles que recuam. Deus não tem negócio com aqueles que baixam a cabeça diante da prova. Deus tem negócio com aqueles que dizem assim: levanto meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Na hora da luta é que a gente vê os verdadeiros cristãos. É na hora da prova que os Sansões aparecem. É na hora da tribulação que os Moisés saem da água para mostrar a força de um Deus verdadeiro. Deus conta com você nessa última hora. Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com você, minha irmã. A caminhada é difícil, é complicada, é sinuosa, é cheia de problemas, mas Jesus está do teu lado, creio. Vale a pena caminhar com Jesus. Vale a pena caminhar com Jesus. A caminhada, amados, a caminhada aqui nessa terra é uma caminhada difícil, mas vale a pena caminhar. Ela não tem volta, mas também essa caminhada é uma caminhada cheia, repleta de paradoxos. A caminhada é cheia de paradoxos. E o que é paradoxos? Paradoxos, amados, é antônimos, é antíteses, é o contrário daquilo. Eu quero te dizer uma coisa: o mesmo Paulo que foi aplaudido na igreja de Éfeso, no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, foi o mesmo Paulo que foi escarnecido, que foi jogado no lixo, e talvez pensassem que ele estivesse morto, mas ele se levantou para glorificar o nome do Senhor. O mesmo Paulo que foi tratado com honra nas tribunas de Tessalônica, nas tribunas de Colossos, de Filipos, esse mesmo Paulo, amados,
foi tratado com indiferença por Alexandre o latoeiro, por Demas, que foi para outro lugar. Olha que coisa impressionante, olha quanto paradoxo, olha quanto paradoxo. O mesmo Paulo, amados, diz a Bíblia lá em Filipenses que ele conta que a caminhada é cheia de paradoxo mesmo. Quando ele diz assim, eu sei passar fome, mas sei ter abundância. Olha que paradoxo. Eu sei passar necessidade, mas sei ter em abundância. Olha o paradoxo aí, irmão. Olha que coisa, abundância, fome, necessidade, fartura. Mas ele disse, em todas estas coisas eu estou instruído. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amado, a caminhada é cheia de paradoxos. Uma hora vão te aplaudir de pé e outra hora vão querer te derrubar. Uma hora vão dizer que você canta bem, a outra hora vão dizer, olha desafinada aí. Uma hora vão dizer, como evangeliza, outra hora vão dizer, tão preguiçoso, só vem na cadeira sentado. É cheio de paradoxo, amado. Uma hora ele toca bem a guitarra, outra hora, mas rapaz, bem que podia ser outro tocador aí. É paradoxo, mas eu quero te dizer, não desista não. Jesus está do teu lado. A caminhada é difícil, mas a gente vai chegar lá. É cheio de paradoxo. Se prepare, meu filho. Se prepare que uma hora vão dizer, eu prego, ali prega. Aí outra hora vão dizer, meu amigo, por que não chamaram o pregador fulano? Aquele prega 10 vezes melhor. Não é verdade? É cheio de paradoxo. Tem um ditado que diz, as mãos que aplaudem são as mesmas mãos que apedrejam. Quando você estiver sendo aplaudido, lembre das pauladas que você vai levar. Se lembre, meu filho. Quando você estiver lá em cima da cadeira, se lembre que tem alguém querendo puxar a tua cadeira. Mas tem um detalhe, quando Jesus bota, ninguém tira. Quando ele toma pela mão, ninguém arrebata. Quem te chamou foi Jesus Cristo, viu? Quem te chamou foi Ele. Quem te chamou foi Jesus. Lá no teu trabalho estão querendo puxar o teu tapete. Mas não vão conseguir puxar o teu tapete, não. Sabe por que não vão puxar o teu tapete lá? Porque Jesus está com você. Jesus está do teu lado. Jesus está do teu lado. É cheio de paradoxos, irmão. A caminhada é cheia de paradoxos. Mas vale a pena caminhar. Vale a pena continuar nessa caminhada. Vale a pena continuar com Jesus do nosso lado. E eu quero te dizer uma coisa. A primeira convicção de Paulo foi a chamada. A segunda convicção de Paulo foi a caminhada. E ele tinha uma convicção tão grande da caminhada que ele disse, olha, me é imposta essa obrigação de pregar o Evangelho. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Isso é certeza da caminhada. Certeza da caminhada. Paulo tinha uma certeza tão grande da caminhada, que ele escrevendo aos Filipenses, ele disse assim, mas esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é certeza da caminhada. Não olho para trás, eu olho para frente. Eu olho para Jesus. Tem gente que só fica pensando no passado. Não, porque eu era assim, né? A minha vida foi tão difícil lá atrás, e eu sofri tanto, e só falo do sofrimento. Mas eu quero te dizer uma coisa, começa a olhar para frente. Glória a Deus. Começa a olhar para frente. Aleluia. O que Jesus tem para fazer na tua vida, o que Jesus tem para realizar na tua vida. Deus tem muita coisa linda para fazer na tua história. Glória a Deus, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa. Eu conheço um pastor, pastor Luiz Antônio, um homem de Deus. O pastor Luiz Antônio, amados, ele, no início da sua infância, ele morava no Engenho, numa cidade interiorana de Pernambuco. E lá no meio do canavial, no meio das canas. Vocês sabem que canaviais é assim. Você olha para a esquerda é cana. Você olha para a direita é cana. Olha para frente é cana. Para trás é cana. Para onde você olha tem cana. Né? E eu chamo ela de cana caiana. Não é cana. Não é verdade? É cana até uma só. Você fica olhando assim, meu Deus do céu. Só tem cana, Jesus. Não é assim? Canavial só tem cana. Você não vê um pé de gente, só vê cana. É difícil, não? Mas estava lá no Luiz Antônio,
filho de uma crente, uma serva de Deus, que tinha a convicção da chamada e que tinha certeza da caminhada. E teve um dia com o irmão Luiz Antônio, pequeno, uma criança, não tinha nem 12 anos de idade ainda, estava lá embaixo da mesa, quando uma irmã do ciclo de oração, naquela circunvizinhança, veio visitar a sua mãe, e 2 crentes juntos orando. Deus pode fazer qualquer coisa, né? A Bíblia diz: a palavra de 2 será confirmada, não é verdade? 2 crentes orando, meu amigo, é problema para o inferno, viu? 2 crentes fofocando não, criticando não, mas orando, meu Jesus, algo vai acontecer. Se a irmã Maria se juntou com a irmã Joana para orar, coisa boa vai sair dali, viu? Agora, se a irmã Josefa e a irmã Cristina ficar criticando, mas não podia ser diferente, aquela arrumação, aquelas coisas não é para ser ali, o fardamento era esse, era aquele. Aí não vai dar nada. Agora, se juntar as duas para orar, Jesus abençoa a festividade. Jesus abençoa aquele conjunto musical, Senhor. O pastor Luiz Carlos, Jesus. Aquele ministério, Senhor, os preletores, Senhor, os cantores, Senhor, abençoa, Senhor, e que nós possamos sentir o teu Shekinah e a tua presença aí no dia da festa. Jesus vai chegar no meio e vai arrebentar! Aí vai ter salvação de almas, vai ter cura de vida, gente vai ser libertado, o marido da irmã vai voltar para a igreja, tudo vai acontecer. Sabe por quê? Porque 2 crentes orando, tudo pode acontecer. Não é verdade? Aí estava lá o irmão Luiz Antônio, quase 12 anos de idade, ele nunca mais esqueceu isso. Aí a irmã chegou para visitar sua mãe, aí começaram as duas a orar. Aí Jesus se fez presente. Aí uma começou a falar em línguas estranhas, a outra também. Eita Jesus, coisa boa, mistério de Deus, não? Só sabe como é bom quem sente. Aí começou as duas a falar mistério de Deus, como ciclo de oração aqui na segunda-feira, né? O fogo pega aqui, pega mesmo, segunda-feira, no ciclo de oração aqui, viu? Amados, aí Deus usou aquela irmã e disse: mulher, esse menino, olha, eita Jesus, vai ser um grande pregador da minha palavra, mulher. E ele vai andar de avião para lá e para cá, e vai até para fora do Brasil, porque eu sou o Senhor. Amados, a irmã foi embora, mas a promessa ficou de pé. Como é que pode? Uma criança sem perspectiva nenhuma, uma família pobrezinha no meio de um canavial que tinha cana para todo lado, chegar a andar de avião, ser um pregador conhecido e andar até para fora do país. Parece conto da carochinha, não parece? Parece até brincadeira. Se fosse um incrédulo, dizia: só está de brincadeira. Isso não pode acontecer. Mas quando o crente é fiel e o crente acredita nas coisas de Deus, não, Senhor, tu és capaz de fazer isso mesmo. Tu pode fazer o impossível acontecer. Tu pega as coisas que não são e faz elas existirem, porque tu és. Tu fez Sara dar a luz com 100 anos. Eu acredito, Senhor, na tua promessa. E Deus conta com quem acredita mesmo. Quem não acredita não vai receber nada de Deus, mas quem acredita vai receber. É verdade? Bom, Luiz Antônio cresceu. E ele contando, ele disse que muitas vezes ele chegava no meio do canavial e pegava e ficava um pedaço de madeira no chão e usava aquele pedaço de madeira como microfone e ficava pregando para as canas, pregando para as canas dentro do mar. Sabe o que aconteceu? Sabe o que Deus fez com ele? Hoje o pastor Luiz Antônio é o segundo pastor de uma grande igreja aqui de Pernambuco. E ele viaja o Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste, de avião, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, eita, Recife, João Pessoa, Fortaleza, Fortaleza, Natal, Cuiabá, eita, Cuiabá, Brasília. Ah, meu irmão, isso aqui é Deus tremendo e poderoso. Eu creio nessa promessa. E o homem também agora foi para o exterior e está pregando também no exterior. Sabe o que é isso? É a promessa. Lá no meio do canavial tinha crente, e quando 2 crentes se reúnem, algo acontece na parte dele. Você crê nessa promessa? Você crê nessa caminhada? Você crê que Deus pode fazer na tua vida? Você crê? O irmão Luiz Antônio tomou tanta posse da promessa que ele pregava para as canas. Ele disse que eu vou pregar, então eu vou pregar para as canas. Você crê? Começa a pregar na tua casa. Começa a pregar na cozinha lá.
Prega como os matutos dizem, prega para as caçarolas, prega para as panelas, meu amado, prega para o fogão, prega para a geladeira, prega para a tua cama, prega para o beliche, prega no meio da sala. Ai, vem ligar a televisão, vai pregar, crente, vai pregar, que Deus vai fazer coisa grande na tua vida. É verdade? Aleluia, Jesus. Fica pregando dentro de casa, vocês ficam é doido. Eu levei tanto nome de doido, meu irmão. Pô, você vai estar doido, está pregando sozinho dentro de casa, eu pregando, Jesus vai fazer. Eu do Senhor dizendo, eu vou abrir essa igreja para tu. Tu vai pregar, as multidões vão ouvir a tua voz. Eu vou mostrar quem eu sou na tua vida, eu pregando dentro de casa. E o povo dizendo, endoidou. É um louco! Mas não tem problema não, esse louco agora está dizendo para o mundo todo que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele vai voltar e que Ele vai arrebatar a sua igreja. Não tem problema, deixa chamar tudo de doido, meu irmão. Vale a pena ser louco por Jesus. A gente é apaixonado por Jesus Cristo. A gente é arriado dos 4 pneus de step por Ele. Vale a pena. Bando de loucos não é a torcida do Corinthians. Bando de loucos está aqui essa noite. Tem um bando de loucos por Jesus aqui essa noite. E vale a pena ser louco por Jesus. Vale a pena ser apaixonado. Eu sou apaixonado por Ele. Cada vez que eu prego parece que é a primeira vez. Eu me emociono, eu me empolgo por Jesus. Porque Jesus vai empolgando a gente. Você crê nisso? Ele vai te empolgar, crente. Ele vai te empolgar na terra. Ei, você que vive chorando pelos cantos, Deus vai te empolgar. Você vai ser empolgado por Ele. Deus vai te sacudir assim, ó. Ele vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. O teu vizinho vai ter que ver que Deus é Deus na tua vida. O teu companheiro de trabalho vai ver que Deus é Deus na tua vida. Deus vai te exaltar lá, viu? Deus vai fechar a boca do leão e vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Eu quero você Deus. Mas Paulo também tinha certeza da chegada. E coisa boa é chegada. A chegada é a melhor coisa que existe. Você sabia que a melhor coisa não é a partida? A melhor coisa é a chegada. Quando a gente está perto de chegar. Eu viajei uma vez para Brasília. E quando o avião estava sobrevoando Brasília, e o piloto disse, estamos sobrevoando Brasília, e a temperatura a 28 graus na capital do Distrito Federal, na capital do país. Meu amigo, meu coração só faltava pular. E eu digo, eu quero chegar, eu quero ver Brasília. Sabe o que é isso? É a chegada, a gente fica eufórico, a gente fica empolgado, a gente quer ver as coisas, a gente quer conhecer. A chegada, a melhor coisa é a chegada. Quando ela vê o corredor, ele quer chegar, e quando ele corta a linha de chegada. A chegada é muito demais. Coisa boa é a chegada. Quantos querem chegar lá? Você quer chegar lá? Quantos querem chegar lá? A chegada lá em cima. Eita, Jesus está com tudo pronto lá, viu? O Senhor me mostrou uma revelação por estes dias. Me mostrou que está tudo pronto lá em cima. Ele me mostrou que está tudo pronto lá em cima. Para as bodas do Cordeiro, está tudo pronto. Só está faltando os convidados. E eu estou na lista dos convidados. Você está na lista dos convidados? Então se prepare, porque você vai estar lá com Jesus Cristo. Eu quero sentar na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eu quero sentar na mesa, mas não vejo a hora de sentar naquela mesa. Eu não vejo a hora de comer do maná escondido. Eu não vejo a hora de receber a pedrinha branca. Eu quero te dizer uma coisa, mas para chegar lá, tem que enfrentar a caminhada aqui. Não é verdade? Minha caminhada aqui é cheia de paradoxos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Paulo falando sobre a chegada, ele disse, mas a nossa pátria está nos céus. E onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Aí Paulo também falando na chegada, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Qual é aquele dia? Aquele dia é o dia da chegada, é o dia do triunfo, é o dia da vitória, é o dia da honra, é o dia da glória. Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Chegada. A gente vai chegar lá, viu? Eita, andar nas ruas de olho cristal, hein? Mas aquele ali não é possível. Aquele como arroz e feijão, é ele mesmo.
Não é assim que o povo diz, né? Quem come arroz e feijão não vai para lá. Como se Jesus tivesse morrido de fome. Jesus comeu, meu amigo. Ele se alimentou aqui embaixo. Não é verdade? Tem gente que diz assim, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Você pode comer picanha aqui embaixo. Maminha, arroz, feijão, contra filé, filé mignon. Você pode comer das melhores iguarias daqui embaixo. Jesus uma vez me levou para um restaurante de luxo para comer salmão. Meu Deus do céu. Eu fui comer salmão. Meu Jesus. Olha o que Jesus faz. O cara comia cuscuz, um ovo. Jesus me bota para comer salmão, meu irmão. Só Jesus faz isso. Diga assim, só Jesus faz isso. E estava lá eu num restaurante de luxo, só granfino, empresário, autoridade, e eu lá comendo salmão. E sabe o que o Senhor me falou na mesa? O Senhor disse assim, eu te trouxe aqui para mostrar que eu sou Deus na tua vida. Você crê que Deus vai botar você para comer salmão? Você vai comer salmão, viu? Deus vai colocar você para comer salmão. Ei, você vai comer salmão. Você vai comer salmão. Você vai comer salmão, porque Ele é poderoso para tirar o homem de baixo e colocar lá em cima. Você crê nisso? A tua chegada vai ser gloriosa, vai ser triunfante. Aí João dizendo sobre a chegada, ele disse, eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu já vi a nova cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Eu quero te dizer uma coisa, ele estava falando da chegada. Então se prepare, que nós vamos chegar lá com Jesus. Nós estaremos lá com Jesus. Nós viveremos eternamente com Jesus. Repete comigo agora. As três convicções do apóstolo Paulo. Chamada, caminhada e chegada. Então recebe graça de Deus, recebe mais fé e recebe força para esta caminhada, para que um dia nós cheguemos lá. E eu quero ver você lá naquele dia, viu? Em nome de Jesus Cristo, amém? Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus nós temos, graças a Deus, Deus nos deu o primeiro CD, gravado aqui na Batista de Sena, com o apoio do pastor Luiz Carlos, da missionária Evódia, e do André Travassos também, graças a Deus, de todo o ministério da Batista Getsemane. E nós queremos primeiro agradecer a Deus por tudo isso. E temos CDs no final aí, quem quiser que nos procure em nome de Jesus. É para a glória de Deus, viu? Isso é promessa de Deus. E quando Deus promete, Ele cumpre. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.